Fala moçada, tudo beleza com vocês? Tudo jóia? Olha, ele aí, professor Lawrence. Gente, para a nossa aula de hoje, nós iremos continuar esse tema chamado de probabilidade, né? Só que vamos aprender a fazer cálculo, tá? Calcular, por exemplo, as chances de um determinado caso, que eu chamo de evento, por exemplo, acontecer, tá? Então nós iremos criar essa fórmula, porque é um negócio muito simples, tá, gente? Cara, é simplesmente uma fração. Nos quais, por exemplo, o problema é você fazer a contagem, tá? Mas para você fazer um cálculo, por exemplo, de chance ou de probabilidade, gente, a fórmula é o seguinte, é você criar uma fórmula, tá? Uma razão. Então, para fazer o cálculo de probabilidade, que é o P, você cria uma razão, uma fração, tá? Cara, nessa fração, você vai colocar, então, dois elementos. Um número em cima e um valor embaixo. Agora, Laurice, quais são os valores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, em cima, você vai colocar então o número, aqui ó, o número, eu chamo de eventos favoráveis, né? Então, por exemplo, em cima você coloca o número de eventos, que também é chamado de eventos favoráveis, ou seja, o que você quer, né? O caso que você está estudando, o caso que você quer estudar. E embaixo aqui, pessoal, dessa fraçãozinha, você vai colocar, por exemplo, o número de elementos do espaço amostral. Quer dizer o seguinte, pessoal, para você fazer cálculo de probabilidade, é simplesmente criar essa fração, tá? Mas, nossa, parece tão fácil. Olha, de uma certa forma, para você fazer o cálculo matemático, aritmético aqui, a divisão, ela é simples. O problema é você encontrar o total de elementos do espaço amostral, né? E o total, por exemplo, de elementos do evento. Se você tiver essa contagem bem certinha, não pode estar um a mais, um a menos, que você acaba errando, equivocando o cálculo e tendo uma tendência meio que disfarçada do cálculo de probabilidade, né? Então, basicamente é isso, é você criar uma razão, tá? Então, razão é o que, gente? É você fazer comparação de, por exemplo, o que você quer sobre o que você tem. Então, você pode até, eu posso de forma mais mastigada, assim, mais resumida, você pensar assim, ó, número de eventos é o que, por exemplo, nós queremos, é o que me interessa, é o que a questão pede. Tá? E embaixo você coloca, por exemplo, o que eu tenho. Esse espaço amostral, que é o conjunto universo, é o que eu tenho. Fazer cálculo, então é isso, de chance. O que eu quero sobre o que, por exemplo, eu tenho. Então nessa comparação, nessa divisão, nessa razão, você vai encontrar a resposta, né, desse tipo de cálculo ali. Por exemplo, vamos pensar no seguinte, tá? Alguns casos, pessoal, especiais antes de fazer cálculo, né, real aí de probabilidade são o seguinte, alguns casos especiais, o chamado evento certo e o evento impossível, tá? Então fazer cálculo de chance, gente, como havia já reforçado na aula anterior, que é você estudar algumas tendências, né? Você, por exemplo, observar lá no seu celular, no seu aplicativo, a previsão do tempo, a chance é de 95% de chuva. O que você pensa? Bom, vamos ser com bota, com capa de chuva, guarda-chuva, com chapéu e tudo mais, e no dia não chove, né? Porque a tendência era muito grande de chover, tá? Mas não choveu. Pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Havia uma grande chance, estava ventando, o céu estava escuro, vendaval, mas não choveu, né? Agora, algumas situações que de fato você vai ter certeza, pessoal, que vai acontecer ou não, são essas duas situações aqui na tela, que eu chamo de evento certo e evento impossível, tá? Evento certo e evento impossível. O que é, pessoal, o chamado evento certo, tá? O chamado evento certo é, por exemplo, o caso de que vai acontecer. Ou seja, a chance desse evento acontecer é 100%. Falar em evento certo é o 100%. Ou seja, estou saindo agora, né, de casa e você observa na previsão do tempo, previsão de chuva 100%. Opa, certamente vai chover. Ou já deve estar chovendo lá fora, tá? Então, falar em evento certo, gente, a chance de acontecer é de 100%. Ou seja, é 1. Certamente isso vai acontecer. E o outro caso é o chamado evento impossível, né? Então, o chamado evento impossível é o caso, por exemplo, em que a chance é equivalente, pessoal, a zero. A probabilidade de um certo evento acontecer, se for impossível, é zero, tá? Então são as duas certezas que você tem quando você faz o cálculo de probabilidade, tá? A chance 100%, evento certo, e o evento impossível, né? Então, por exemplo, estou jogando baralho, jogando
sei lá, um certo jogo de baralho, se a minha chance, pessoal, de ganhar é de 0%, desista, coloca lá o bloquinho do baralho na mesa porque você não vai ganhar o jogo. A não ser que você tenha lá um 0,00001% de chance, beleza, mas chegou no 0% você vai perder com certeza, tá? Então, são as duas certezas, eventos do tipo certo e do tipo impossível, tá? 100% e 0% para você ter a certeza. Os demais valores, aí sim, gente, nada de certeza, né? Mesmo o 99%, eu vou ganhar. Não, pode aquele 1% fazer você perder esse jogo aí, tá certo? Bom, mas agora voltando para a questão então do cálculo, pessoal, de probabilidade, vamos pensar no seguinte, ó, na moeda. Então, se você pensar, por exemplo, na moeda, exemplo aqui da nossa tela aqui, ó, se você pensar, por exemplo, na moeda, então no lançamento de uma moeda, qual é a chance, por exemplo, de você lançar a moeda, chamar então de P de probabilidade, tá aqui, ó, P de probabilidade, do evento, por exemplo, cara acontecer. Então, olha a escrita, pessoal, que eu fiz para vocês, que é chamado de probabilidade de cara acontecer. Então, para você fazer esse cálculo é o seguinte, olha a divisão, olha a fração que eu criei para vocês, que é a fórmula para você determinar a chance, né? A chamada probabilidade. Então, chance de acontecer cara. Bom, a moeda, o espaço amostral da moeda, já sei que é cara ou coroa, né? Esse é o espaço amostral, o conjunto universo. Então, para chance de cara acontecer, é um evento que me interessa, é um evento a cara, de um total, por exemplo, de 2, que é o espaço amostral. O que eu quero? Um evento. O que eu tenho? São 2 elementos do espaço amostral. Então, quando você tem essa fraçãozinha, essa é a chance do caso acontecer. O que ela está explicando, pessoal, nessa razão, nessa comparação? Quando você lança, por exemplo, a moeda 2 vezes, uma delas vai ser a cara, né? Então, essa é a estatística, essa é a comparação que você faz para ter esse cálculo de probabilidade, né? Que seria, se você for pensar em porcentagem, a questão de 50%. Então, metade das chances são cara e a outra metade, no caso, é para coroa, né? Metade cara, metade coroa, tá? Mas, Laurence, isso sempre acontece? Então, se você lançar, por exemplo, a moeda 2 vezes, uma vai ser cara, então a próxima obrigatoriamente tem que ser coroa? Não, não. Como eu te falei no começo da aula, calcular, gente, estudar um pouco de probabilidade é você ter uma ideia do que pode acontecer. Geralmente é o que acontece, né? Metade cara, metade coroa. Mas você pode lançar 2 vezes a moeda e saírem 2 caras ou 2 coroas, tá? Então quer dizer que esse teu cálculo de 50% é um cálculo fictício, é um cálculo que não existe? Gente, vamos pensar, por exemplo, numa amostragem maior. Não lance, por exemplo, a moeda 2 vezes, né? Lance, por exemplo, a moeda 1 milhão de vezes, né? 1 bilhão de vezes. Quanto mais amostragem você vai, né, fazer o teste, aí sim a aproximação de 50% aparece, tá? Então, para você ter 50% aqui, gente, eu chamo de uma larga escala de amostragem. A longo prazo, de fato, isso acontece. Beleza? Então, a chance da moeda, né, lançamento de sair uma cara, é de 50%. Observando, por exemplo, na questão, por exemplo, de sexualidade também, na questão então de filhos, então quando você pensa, por exemplo, eu quero ter, por exemplo, um filho, então, na questão então do nascimento de filho, nós temos, por exemplo, o espaço amostral aqui, ó, um nascimento de um filho. Bom, nós temos então no espaço amostral, pessoal, o nascimento de um filho, nascer, por exemplo, um homem, ou, por exemplo, uma mulher, né? Então, nesse nascimento aqui, gente, a chance, por exemplo, de nascer, por exemplo, um homem é de, por exemplo, um sexo de um total, por exemplo, de 2, né? Então, é um gênero total de 2. Então, é 1 sobre 2. Ou seja, novamente, aí você tem, por exemplo, os 50%. Como eu te falei, né? Aqui são tendências, né? Você pode optar em ter 2 filhos e nascer 2 homens ou 2 mulheres, né? E serem, tipo, mas não tem que ser tudo 50%, mesma chance, mas não, né, gente? Veja que são tendências, né? São tendências, são estudos para que você tenha uma certa ideia do que pode acontecer. Ok? Beleza? Bom, um outro exemplo para a gente fazer a prática, e se, por exemplo, você tiver 2 filhos, né? Então, o nascimento de 2 filhos, tá aqui, ó, agora quando você quer 2 filhos aqui, ó. A previsão de 2 filhos, qual, por exemplo, a chance de você prever, então, ter 2 filhos aí? Qual é a chance, por exemplo, de você ter, por exemplo, 2 homens? Eu quero que nasça homem e homem. Chance de 2 filhos nascer, por exemplo, nascerem 2 homens.
Então coloca o espaço amostral aí. Cara, no espaço amostral de dois filhos, você vai ter o seguinte, ó, homem com homem, né? Depois homem com mulher, mulher com homem e depois mulher com mulher. Esse é o espaço amostral. São 4 formas diferentes, distintas. Então a chance de nascerem 2 homens é o seguinte, por exemplo, um caso que me interessa, um evento chamado de favorável, de um total, por exemplo, de 4. Então essa chance já é uma chance menor, né? Bom, um quarto, se você pensar, por exemplo, em porcentagem, isso aqui, gente, é equivalente a 25%. Né? Então, para que você tenha, por exemplo, 2 filhos homens, a chance, essa probabilidade é um quarto, né? É 25%. Então vejam que é mais interpretação, né, gente? Fórmula para você fazer cálculo tá aqui, ó. Fração, razão, comparação, o que eu quero, o que eu tenho. Só que a questão é da contagem, tá? Você não pode fazer nenhum erro de contagem. Fez o erro de contagem, você prejudica essa fração e automaticamente você acaba encontrando um valor diferente, né? Então, por exemplo, uma outra situação aqui, ó. Vou lançar, por exemplo, um dado, né? Então, quando você faz o lançamento, por exemplo, de um dado, então você pode ter vários tipos de cálculos de probabilidade. Então, por exemplo, assim, o lançamento de um dado, tá? Então, agora vamos falar sobre a questão então do dado. Então, no dado, o nosso espaço amostral já sei. Face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? Então, por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a chance, qual é a probabilidade de você fazer o lançamento e sair em faces do tipo par, né? Face voltada para cima, cuja numeração seja um número par. Então veja, o que eu quero? Eu quero, por exemplo, ou o número 2, ou 4, ou 6. São chamados eventos favoráveis. Eu quero 3 eventos, né? Me interessam 3 eventos. De, por exemplo, um total de 6. De um total de 6. 3 sobre 6, tá? Então, quando você tem essa fração, você torne redutível, né? Então você consegue simplificar os valores. Divida em cima e embaixo por 3, equivalente ao valor de 1 meio, né? Então, o valor de 1 meio em porcentagem, aí você vai ter um valor de 50%. Então, metade das chances é para serem faces pares, a outra metade são faces do tipo ímpares, né? Faces do tipo ímpar. Então é isso, né? É assim que você faz os cálculos, tá, gente? Como eu te falei, são contagens. Faz a contagem do que você quer e faz a contagem do que você tem. Quando você faz a divisão, quando você faz a comparação desse total com, por exemplo, o que você quer, aí você vai ter uma razão e aí você tem uma chance, né, de, por exemplo, de comparação do que você quer pelo total, por exemplo, do espaço amostral. Perfeito, gente? Então tá certo. Vimos então nosso encontro de hoje, esse tipo de cálculo, tá? Nas próximas aulas faremos exercícios com um pouco de dificuldade, com um grau de dificuldade de interpretação um pouquinho mais, né, um pouco mais caliente, digamos assim. Tá bom, gente? Nos encontramos então na próxima aula. Aquele abraço do professor Laurence, gente. Tchau!